Boa tarde. Seguindo o nosso protocolo aqui da rodada, enquanto o pessoal vem entrando, tá? Primeiro, sejam bem-vindos aí à sétima rodada de negócio da FCJ. A gente vem reunindo startups, acionistas, investidores, pessoas da nossa rede para a gente fazer essa interação e gerar negócio. A gente vem trabalhando constantemente, mensalmente, a gente vem fazendo pelo menos duas rodadas de negócio, e hoje é mais uma. Agradeço os presentes aqui. Eu vou abrir a apresentação aqui para a gente poder falar um pouco da dinâmica referente à nossa rodada. Então, peço aos presentes aqui só um minutinho aqui só para eu abrir a nossa apresentação aqui com os dados referentes às startups que estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Vocês estão vendo minha tela? Ótimo. Isso. Conforme eu já repeti, mais uma vez agradeço a presença de todos aqui. Hoje é a nossa sétima rodada de negócio da FCJ. A gente está fazendo uma rodada com o objetivo de criar essa cultura de conexão, de geração de negócio, de colaboração entre nossos membros aqui da FCJ. Hoje nós estamos aqui presentes com algumas startups e falarei um pouco sobre elas. A gente tem aqui uma das startups que é a MediaGrass, que é uma startup referência em experiências imersivas em AR e VR, com soluções voltadas à eficiência operacional, oferece Smart Glass, Mobile AR. Eu sempre, o inglês aqui não é muito bom, mas é Mobile AR, Web AR, treinamento VR e visão computacional e tour virtual 360, clientes como ArcelorMittal, Enel, Ociclan, Petrobras, Shell, entre outros, reconhecidos pela 100 Open Startups em 2019, 2020, 2021, 2023, e participações em programas de aceleração e realities com batalhas de startup. A gente tem também a Vox Power, soluções completas e inteligentes para recarga de veículos elétricos, integra engenharia, tecnologia e gestão energética em projetos customizados e sustentáveis. A gente tem também aqui a Sunset Energia, empresa de soluções completas em energia solar fotovoltaica e do projeto à instalação, a gestão de O e M, eu não sei o que que significa, depois o pessoal pode explicar melhor, com software próprio e IA para predição de falhas. E a gente também tem também aqui a RH Renováveis, que é um ecossistema de soluções em gestão de pessoas, com foco em recrutamento, seleção, cultura e desenvolvimento de negócios, atuante desde 2020. Já entregou mais de 1.500 projetos para mais de 280 empresas e oferece também uma plataforma SaaS com ferramentas de gestão de equipe, processos seletivos e diagnóstico. Bem, antes de dar a palavra para as startups, é, eu vou falar um pouco da dinâmica. A dinâmica funciona o seguinte: 10 minutos para cada startup para se apresentar e em seguida 5 minutos de pergunta para quem está aqui presente. E no final a gente vai enviar um formulário de NPS para a gente medir a satisfação, para a gente poder desenvolver e trazer feedbacks. Antes de iniciar, eu queria dar a palavra ao Armando, que faz parte da corporate, da Energy Hub, né, Armando? E o Armando, ele foi uma das pessoas que indicou as startups. Hoje, nossa vertical que a gente está falando aqui é a vertical de energia e a vertical RH, que a gente está trazendo aqui. Então, eu queria dar alguns minutos para o Armando dar uma palavra sobre a corporate, que eu acho que é super importante para vocês. Então, Amanda, eu queria te dar 10 minutinhos para você poder falar e dar uma introdução aqui para todos que estão aqui presentes, tá? Maravilha, Tiago. Muito obrigado aí pelo convite. Para nós, sempre uma honra aqui e uma oportunidade incrível poder mostrar um pouco das startups que fazem parte aqui do nosso ecossistema. Acredito que vai ser transmitido aí, então vai ficar gravado, as pessoas vão poder ver depois, né? Os acionistas aí de toda a rede, todo
O pessoal vai gravar esse conteúdo aqui e, ó, tá pedindo aqui para eu confirmar. Eu tô falando em português, né? Você que Isso. mandou ali. Bom, chegou para eu confirmar aqui. Enfim, acredito que o pessoal deva assistir em outros horários, então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente. Somos aqui o Energy Hub Ventures, junto com o Synergy e H2G. São três Venture Builders diferentes aí, cada uma numa tese diferente, mas todas conectadas pela energia, né? E trouxemos algumas das nossas startups do portfólio que tem feito um papel de destaque aqui muito, muito interessante nos últimos tempos, né? Tem crescido, startups que têm apresentado uma estruturação, um processo aí de investimento, então temos tido os bons resultados aqui do portfólio. A gente está aqui hoje com o Pedro e com o Douglas, né? O Pedro é o CEO e founder ali da RH Renováveis. E temos aqui também o Douglas da Sunset, o diretor comercial da Sunset. Muito bom. Acho que seria legal aí a gente pular aí para o pitch das startups, que eles possam ter esse conteúdo, seja disponibilizado para toda a rede. Desejo boa sorte, sucesso. Se precisarem de mim, sabe que podem contar. Obrigado, Armando. Obrigado pela introdução aí, muito importante. E dando sequência à nossa dinâmica aqui na rodada de negócio. Lembrando que esse conteúdo está gravado, vai ser disponibilizado no YouTube. Depois a gente vai divulgar toda a nossa base para aqueles que estão presentes e aqueles que não estão presentes. Então, dando sequência, eu queria convidar a primeira startup aqui, para que a gente possa iniciar o nosso processo aqui de apresentação. E a primeira startup que eu gostaria de convidar aqui, o pessoal da Media Grass está aqui. Media Grass está aqui. Acho que o pessoal não está aqui presente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para frente para Vox Power e se for o caso a gente volta, tá? Boa tarde, Ô, boa tarde, boa pessoal. tarde. Tudo bem? Eu vou compartilhar aqui Beleza, a tela. beleza, fica à vontade. Vocês estão vendo? Sim, estamos. Quem Tá. vos fala? Aqui é o Renan. Vocês estão me vendo, né? Oi, Eu não Renan, estou vendo estamos aqui. vendo. É porque tá ADM no seu Zoom. Na beleza, mas tranquilo, Ah, Renan. Se você quiser me corrigir, é, inclusive das palavras que eu usei, cara, fica à vontade, tá? imagina. Eu sou o CEO da Voxer Power. A gente é uma empresa de engenharia e tecnologia. Somos registrados no CREA e somos os founders. A Pamela, que ela está em outra reunião agora. Eu sou também o engenheiro da empresa e nós temos o Jefferson, que é o CTO e que fica a partir da tecnologia. Recentemente fomos investidos pela Boston Invest, aceitou no programa do NVIDIA Session Programa para startup. A gente, como foi dito pelo Armando, da Energy Hub, e a gente faz parte do ecossistema da FCJ. Somos associado do Parque Tecnológico da FRJ, que inclusive a gente vai botar um carregador na próxima semana já lá para efeito de estudos, né? O problema que a gente resolve é a falta de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos, carregadores inoperantes e a falta de manutenção. O que a gente faz? A gente atinge os clientes residenciais, que às vezes saem da concessionária de energia com o carro elétrico e o carregador debaixo do braço sem ninguém para fazer a instalação. Então a gente faz essa instalação. A gente tem solução para condomínio, onde um carregador, através de aplicativo, vai ser utilizado e pago por ele, ou seja, é gerenciado. Tem a opção comercial, carregadores rápidos, e a gente também tem o marketplace de venda. A gente faz o projeto, a instalação e a gestão, caso seja necessário. Vocês podem ver aí, no lado esquerdo aí, é um dos carregadores, uma das instalações que a nossa equipe está fazendo. A gente faz a gestão de, como a gente tem o aplicativo, né, de carregamento, pagamento e a possibilidade do white label.
um serviço de atendimento da Vox, ou ele pode ser com uma outra empresa. Vamos supor que uma empresa de supermercado queira as cores deles, a logo dele e tudo mais, ele pode colocar, uma vez que a gente tem a possibilidade do artilheiro. Um dos nossos clientes é Ipiranga, Construmentos Fios, Eletrobras, que foi na sede que a gente fez, infraestrutura para eles, Quality Hotel, e outras empresas também, que a gente já botou no decorrer da história aí, no total, com certeza, mais de 200 carregadores. Para efeito de números, no ano de 2023 foi registrados híbridos elétricos, né, que a gente chama de veículos eletrificados, mais de 93 mil veículos, e no ano de 2024, mais de 177 mil veículos. E a gente acredita que o ano de 2025 vai seguir essa tendência de crescimento vertical. Um número muito legal é uma previsão que até 2030 o Brasil movimentará mais de 200 bilhões de reais por ano referente ao ambiente dos veículos elétricos no Brasil, certo? A gente atende a agenda da ONU 2030, né? O número 7, 9, 11 e 13. E esse aqui é um exemplo de como a gente é engenharia de berço, né? De um projeto que a gente fez. Ver que é bem qualidade, a gente projeta antes, então a gente tem um sistema de gerenciamento e competência bem elevado. A gente ainda busca investimento, pricing house, para investir ainda assim no aplicativo, desenvolvimento, desenvolver ainda mais o nosso tecnologia, suporte sobressalente, marketing, vendas e infraestrutura de pessoal. Basicamente, é uma apresentação rápida. Novamente, obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu caro. Foi rápida mesmo. Pessoal, vamos abrir para as perguntas aqui. Como a gente sempre faz aqui, perguntas, sugestões, conexões que você possa trazer aqui para o responsável aqui, o Renan, né? Então, conto com a ajuda com vocês aqui. Tem alguém que tem alguma pergunta? Só levantar a mãozinha. Eu tenho uma pergunta aqui. Parabéns pela apresentação. A minha dúvida Obrigado. é para saber, hoje vocês estão em quais estados e como que vocês pretendem expandir para outras regiões, assim, qual que é o planejamento para isso? É uma boa pergunta. A gente está. Primeiro, a gente estruturou o nosso processo de formalização e gerenciamento. Quando o funcionário ele vai fazer a inspeção prévia, ou tudo tem alguns questionários para que nenhuma informação seja esquecida, para a gente criar um padrão de atendimento. Isso foi exaustivamente verificado. A gente está presente agora na região Sudeste, né? No Rio, Minas, agora, São Paulo. A gente vai fornecer carregador para a USP, então a gente já está no Sudeste bem desenvolvido. E a região Nordeste e Norte é um pouco mais complicado, é, até porque, como eu sou engenheiro, eu sou habilitado em 18 estados, certo? A região sul já estamos já com documentação habilitada para trabalhar, sendo que atualmente a gente tem capacidade para 18 estados, outros estados não. Mas eu acredito que já é o suficiente para a gente crescer de uma forma bem consistente, né? Legal. E aí uma última pergunta, assim, o que que vocês buscam de apoio para esse crescimento, para essa expansão? O que que vocês estão olhando de suporte? Porque hoje vocês estão já com o investimento da Boss, provavelmente já tem um apoio ali, tem aqui no grupo também, mas o que mais seria interessante para vocês? Isso é fácil, cliente, certo? Que a gente busca cliente. E eu também boto aqui uma segunda linha aqui, que é locais para carregamento de veículos elétricos. E a pessoa acha que tem um local legal, bem movimentado, no CEP legal,
seja urbano ou rodovia, a gente também tem interesse. Legal. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Iago, Renan, na sua apresentação, você colocou que um dos investimentos que vocês buscam é relacionado a marketing e vendas, né? Quais que são as ações que vocês já fazem, o que que vocês já constroem, até complementando um pouco do que a Wanda falou, para essa meta de vocês? Sim, como a gente recebeu o investimento, então a gente já fez toda a reformulação, identidade visual, guidebook, toda essa estrutura de marketing. Graças a Deus, a gente conseguiu dar esse passo. A gente pretende estruturar a máquina de venda, certo? Contratar mais vendedores. Então, na questão de marketing, desenvolver o marketing, a gente está mudando o nosso CRM, certo? Porque eu vou abrir aqui uma questão, a gente quer um CRM robusto que é, venha comportar a empresa já daqui a 3 anos muito maior. Então, a gente não quer ter esse trabalho de mudar todo o CRM. Então, a gente está nessa fase e CRM robusto, que venha atender uma empresa dos moldes, do tamanho que a gente quer, é um pouco caro, né? Então, é esse o tipo de investimento que a gente busca. Estruturar máquina de vendas, certo? E contratar mais gente e o marketing também. Já foi investido bastante situação, creio que está assim 70% do que eu gostaria. Perfeito. obrigado, Iago. Edson, Boa noite aí a todos. Ô, Thiago, essa data foi ingrata, né? Porque São Paulo é feriado. é, eu fiquei São Paulo. sabendo ontem, Edson, você acredita? Cara, data Então. ingrata. Então, as caras conhecidas, né, que a gente tá, não estão presentes hoje. Mas, Renan, você já teve algum estudo, algum levantamento sobre o governo, o que o governo está comprando de veículos eletrificados? Tem o programa Mover, sendo que ele não abrange a questão de infraestrutura, ele abrange apenas para aquisição de ônibus, né, peças de veículos elétricos, não tem nenhuma questão de infraestrutura. Então, a conexão atual que eu tenho vamos dizer assim, com instituições públicas é de fornecimento, certo? A gente está sendo ativado pelas instituições, eu posso abrir aqui como a Celesc, eu posso também dizer que a gente venceu a licitação da USP, já foi até homologado ontem, para fornecimento de carregadores de carga rápida e carga lenta. Então, a conexão que eu tenho com instituições públicas atual é essa, pois não existe, até onde eu conheço, um programa que venha suprir a questão da infraestrutura. Todo investimento de infraestrutura está vindo do setor privado, certo? E o assunto eletromobilidade ainda é muito novo e também pouco regulamentado, certo? Então, tem essas questões que acho que é normal de toda tecnologia nova, toda inovação que venha, né, a sendo estabelecida. Ok, eu fiz a pergunta porque vamos fazer o seguinte: depois você passa o contato para a gente conversar mais profundamente sobre isso, porque o governo vem comprando veículos elétricos. Sim, E aí? E a infraestrutura? E como que vai ficar? Algumas vezes o governo compra e esquece do sim, próximo passo, né? Só vai lembrar o próximo passo quando a compra já foi efetivada. Então, depois vamos conversar que eu vou ver com você um levantamento sobre esse mercado de governo e perfeito. que pode ser interessante. Sim, inclusive, a gente quer desenvolver essa questão.
do governo, porque seria um erro dizer que não deveríamos estar conectados com o governo. Que o cliente, sim, é um excelente cliente da Vox, certo? É um Ok. excelente cliente e, inclusive, a gente tem feito vendas, né? Como recentemente para a USP e, consequentemente, dos TR da Celeste. Então, isso é só a ponta do iceberg. É, Uhum. eu acredito que futuramente a frota do governo vai ser muito possivelmente eletrificada, que é um movimento constante, porque é muito mais barato. Só para efeito de comparação, né, governo, mas tem muito Uber trabalhando com carro elétrico porque economiza R$ 1.500. Então, estou falando de um CPF. Agora, traz isso para a instituição pública. Então, vai ser uma baita economia, né? Mas a infraestrutura tem que ser feita por uma empresa registrada no CREA, que tenha, faça o projeto e que também possa ser que forneça a gestão de carregamento. Então, a gente já recebeu bastante e-mails de prefeituras pedindo ajuda, sabe? Porque não sabe. Acredito que isso seja da empresa de inovação. Empresa de inovação, ela tem que educar para depois vender. Então, é diferente quando você vai no supermercado e tem um arroz, todo mundo sabe fazer arroz. Agora a gente não, tem que educar como é que é, depois de esclarecer o que é, a gente propõe para as prefeituras. Inclusive, eu tenho um projeto que é estudando o caso lá fora, Paris, Londres, Amsterdã, existem pontos de carregamento na cidade. Então, eu adoraria implementar isso de uma carga pública na vaga certa. Seria o meu ideal. Se o senhor, Edson, me ajudar, eu ficaria muito feliz. Sim, eu vou. Até a gente conversa depois, porque eu cadastro vocês na nossa plataforma para ficar recebendo essas informações, inclusive. Legal. Mas uma experiência aqui em Guarulhos sobre recarregamento público, sabe qual o maior problema? Vandalismo. O maior Uhum. problema. Aqui nós tínhamos alguns pontos, né, específicos para isso, mas foram retirados por causa de vandalismo. Acredite se quiser. O que acontece? Tem que saber como implementar. Na Europa, não se coloca carregador com cabo. Aqui no Brasil, o motorista, ele vai exigir o cabo porque ele não tem. Aí vem a questão, a gente primeiro vai ter que educar o motorista que o cabo ele tem que comprar à parte. Eu acredito e eu tenho crença que a gente colocando carregadores sem cabo e bem protegido, o usuário do carro elétrico ele vai comprar o cabo separado, certo? Então isso vai evitar o vandalismo com certeza mais do que 50%, Uhum. porque a única coisa que pode ser vendida é o cabo. E uma vez que não tem cabo, não vai ter, acredito eu, esse vandalismo que está se vendo. Então, eu acredito que, eu costumo dizer que direção é mais importante do que velocidade. Então, se você sabe o que está fazendo e está no caminho certo, aí sim você pode efetivar as suas ideias, né? Perfeito. Perfeito. Então, vou pedir vocês, o Edson, o Renan, para colocar no chat os contatos, Sim. que eu posso fazer a ponte entre vocês. Esse é o principal objetivo da nossa rodada, é realmente gerar negócio, mas ao mesmo tempo ajudar, né? Às vezes por uma conexão que você tem. Então, eu agradeço o Edson, agradeço o Renan. Dando sequência aqui, o Flávio, eu vi que ele chegou. Pedro, você vai ser o próximo. Antes de você, eu vou convidar o Flávio para ele falar um pouquinho mais da Media Grass, que eu acho que eu falei várias coisas erradas aí, Flávio. Media Mas Glass. você me perdoa aí, cara, meu inglês ainda não é tão bom. Não, sem problema. Sem problema. Tenho quanto tempo aqui? 10 minutos, mais 5 minutos de pergunta. Você pode abrir Tá sua bom. apresentação e aí, ao final, a gente faz essa interação, tá bom? Maravilha. Compartilhar a tela aqui. Verifica se já está aparecendo para todos. Isso, já estamos vendo.
Ah, maravilha. Bom, então, boa tarde a todos, quase boa noite, né? Meu nome é Flávio França, sou fundador da Media Glass, soluções imersivas para eficiência operacional. Vamos lá, a gente começa aqui com um problema, né? Quando a gente vai em várias empresas, principalmente do ambiente industrial, a gente percebe que tem processos muito ineficientes. E esses processos ineficientes impedem a maioria das indústrias, 63% das indústrias, de aumentar a produtividade, tá? Esses são dados do CNI. E aí, normalmente as pessoas se questionam, né? O que que um dado como esse está fazendo numa apresentação, num pitch de uma startup de realidade aumentada e realidade virtual. É justamente porque a nossa proposta de valor é aumentar a produtividade dos nossos clientes utilizando soluções de AR e VR, ou seja, realidade aumentada e realidade virtual. Esse é um mercado que tem um tamanho gigantesco no mundo todo. Estamos falando aí de 111 bilhões de dólares no mundo, mercado de realidade aumentada e virtual. Se a gente pegar só o petróleo e gás, que é o segmento que a gente mais atua, estamos falando de 2,83 bilhões de dólares. E se segmentar ainda mais no Brasil, petróleo, a RVR Petróleo e Gás no Brasil, 84 milhões de dólares por ano. Nós temos três produtos. O nosso produto principal hoje, que é nosso produto de escala, é o M-Glass Smart, que através de um óculos semelhante a esse aqui, o usuário ele consegue fazer um checklist operacional através do óculos. Então, isso serve para que empresas possam implementar em seus processos e aí o colaborador ele consegue ter acesso ali a um checklist operacional, seja de inspeção, de manutenção, de logística, por exemplo, ele consegue através do óculos ver todo o passo a passo para executar um procedimento. Eu vou mostrar algumas telas aqui e ele consegue registrar por comandos de voz informações do que está em conformidade, o que está em não conformidade. Então ele vê uma inspeção ali. A gente está implementando agora, por exemplo, na Petrobras, um processo de inspeção de empilhadeira. Na Mondelez, a gente está implementando entrada e saída de materiais. No departamento de logística, usando óculos. Então, o usuário ele coloca o óculos, ele faz ali todo o passo a passo, ele dá ok, ok, ocorrência. Quando ele fala ocorrência, ele tira uma foto, vai tudo para um banco de dados com todas as informações que foram registradas para aquela inspeção, né? A gente, para essa solução, tem um setup, vende um setup e uma assinatura. Nossa assinatura é de R$ 3.700 por mês. É uma solução que já vem com o hardware, é o aluguel do hardware e mais a assinatura do software. Então, ele é um software as a service. E se tiver um. E o setup normalmente é preço sob consulta, tá? Porque aí depende da customização para aquela empresa. A gente tem um outro produto que é o M-Glass 360, que é um mapeamento 3D de ambientes industriais, onde nosso ticket varia de 15 mil a 75 mil, né? Nossa cobrança é por diária, por quantidade de diárias para fazer o mapeamento. Todos esses produtos eu vou mostrar. E tem o Amiglass Treinamento, onde a gente desenvolve jogos imersivos e treinamento em realidade virtual. Também o preço é sob consulta, mas normalmente é o nosso produto que tem um tickets mais altos. Então aqui a gente tem exemplos, né, da aplicação do Mglass Smart. É uma aplicação simples, mas ela é uma aplicação poderosa no sentido de ganho de eficiência no ambiente industrial. O usuário está vendo aqui no óculos e ele está vendo aqui todo um passo a passo. Aqui foi no caso da Geocargo, uma empresa de tanques, né, onde a gente fez o processo de inspeção de tanque usando o óculos, né? Aqui na Novo Nordics, a gente implementou para eles um processo de inspeção de embalagens. Então, o usuário ele vê ali todo passo a passo, ele vai dando ok, ok. Ele fala ocorrência, registra aquela ocorrência no sistema, vai tudo para um banco de dados em tempo real, né? A gente tem também o MGlass 360, que é uma aplicação. Se a gente tiver tempo, eu vou mostrar aqui um vídeo rapidinho, só para demonstrar rapidamente. Tá? Ela é uma aplicação onde a gente faz um mapeamento em 3D de um ambiente industrial.
pode ser qualquer tipo de ambiente físico, né? Aqui nós fizemos aqui um case onde a gente fez um mapeamento de uma plataforma de petróleo da Ocean, uma sonda de perfuração. E com essa tecnologia nós fazemos um mapeamento em 3D do ambiente físico, né? E que a gente cria o que a gente chama de tour virtual ou gêmeo digital, né? O Digital Twin, que permite que o usuário consiga navegar naquele ambiente físico ali, e isso pode ser útil para várias finalidades. Desde a área de operação, que pode fazer medições, pode fazer uma simulação de um novo equipamento ali, ou otimização de processo, pode ser usado para treinamento, pode ser usado para segurança do trabalho, né? Investigação de acidentes, por exemplo. Então tem muitas finalidades. Pode ser usado para fins de marketing. Então tem muitas finalidades para o uso desse tipo de tecnologia, né? Essa é uma tecnologia que tem um produto que tem muita demanda, principalmente no mercado de óleo e gás, né, offshore, para fazer mapeamento de plataformas, de embarcações, unidades offshore. Já fizemos várias nesse sentido, já atendemos Ocean, Forsea, PetroRio usando essa tecnologia. Mas outras indústrias também utilizam essa tecnologia. Por exemplo, já fizemos uma mineradora da Vale, já utilizamos para o setor de cultural, para mapear exposições em museus, e até para o setor esportivo também, para mapear estádios de futebol e museus de clubes. Então aqui é o modelo 3D que ele é captado por meio dessa câmera em 3D, né? A gente usa essa câmera 3D para fazer esse mapeamento. E esse próprio mapeamento aqui, ele o modelo 3D ele pode alimentar um outro serviço nosso. Então, nós basicamente, quando eu mostrei ali, fica até parecendo que são três produtos apartados, mas não são. Eles são uma esteira de produto. Então, muitas vezes o cliente ele desenvolve com a gente esse tour virtual e acaba esse tour virtual alimentando um outro produto que é o nosso produto de treinamento. Então aqui é um exemplo onde a gente pega um ambiente 3D que foi captado com a câmera 3D, com a câmera 360, e a gente cria uma aplicação de treinamento, que foi para a Petrobras, inclusive. A gente cria uma aplicação de treinamento usando aquele ambiente físico, né, mapeado, mas com uma interação de game. E aí isso permite que você possa fazer ali operações críticas, fazer treinamento de operações críticas. Então aqui, por exemplo, na verdade, a gente está vendendo mais do que um ganho de eficiência nesse caso, a gente está vendendo aqui salvar vidas, na verdade, porque isso aqui é um exemplo de uma operação crítica, onde o operador ele tem que fazer uma missão de fechamento de poço. E aí ele vai aprender a operar um painel. Só que esse painel, ele consegue abrir válvulas, ele consegue mexer no peso da coluna, no nível dos tanques. Se ele fizer alguma coisa errada, na prática, no ambiente real, ele pode causar uma explosão, colocando em risco a vida das pessoas que estão a bordo. Numa plataforma de petróleo, numa sonda grande, pode ter até 200 pessoas a bordo, então é um risco altíssimo. A gente está, mais do que garantindo um aumento de eficiência, a gente está também salvando vidas. Então, esse tipo de treinamento pode ser desenvolvido para qualquer operação. A gente tem outros exemplos aqui, por exemplo, mostrei aqui um exemplo da Petrobras, tenho aqui um exemplo da Enel, onde a gente desenvolveu uma operação para reparo de postes de rua, né? Reparo de postes de luz em rua. Então tem um rapaz com óculos de realidade virtual e tem uma locutora explicando o que ele tem que fazer, ele vai executar ali os procedimentos, vestir os EPIs necessários. Então qualquer tipo de operação, de procedimento NR33, NR35, aquelas normas reguladoras, trabalho em altura, espaço confinado, tudo isso a gente consegue implementar. Bom,
Hoje a gente já atendeu grandes marcas, né? Nossos clientes, Vale, Forsea, Ocean. É, aqui são as marcas dos clientes que utilizam a M-Glass Smart. Isso aqui está apartado porque é o nosso produto de escala, né? Com software as a service. Aí o nosso time. Eu sou o fundador da Media Glass, já é, passei por grandes empresas, passei pela Accenture, os Jogos Olímpicos de 2016, Nextel, e fundei já 4 startups. A Media Glass é a minha startup que está há mais tempo, né? Já estamos aí há 10 anos no mercado. Já fui professor também no Instituto Infinet, fui palestrante em vários eventos, no Rio Innovation Week, por exemplo, até eventos internacionais eu palestrei sobre inovação. Então tenho bastante background com startups, com inovação, até por conta de já ter fundado 4 startups, né? Eu tenho o meu sócio que é o Ronald, que ele é especialista em vendas de TI. Ele atua nessa área, tem uma consultoria nessa área e ele faz a parte comercial da Media Glass junto comigo. E temos aqui um conselho, que a maior parte desse conselho vem do Energy Hub Ventures, que faz parte da FCJ, e também do Energy Hub em si, né? Do ecossistema da Sai do Papel. Então tem aqui o Armando, que está aqui na reunião, o meu xará Flávio, o Luiz Igrejas e o Mandarino, que alguns de vocês devem conhecer. Aqui são algumas participações que a gente teve. Eu participei de um reality show, Batalha das Startups, na Record News. E aqui foi a premiação do 100 Open Startups, né? Que nós fomos classificados no 100 Open Startups como uma das top startups de AR e VR em 4 vezes. Aqui nosso modelo de aquisição de clientes, nosso funil, né? A gente tem hoje mais de 2,5 milhões de reais em pipeline, no nosso funil. A gente tem 2 contratos assinados no. Eu estou destacando. Tem vários contratos, mas a gente atuava mais como projeto, agora eu estou destacando esses dois, porque são contratos no produto MGlass Smart, que é o nosso produto que vai ter o modelo de software as a service, né? Nossas projeções aqui, nossos dados de faturamento, nossa projeção como nosso modelo de escala, a gente chegar em 2026 a um faturamento de 1 milhão de reais por ano, no ano de 2026. Hoje, aplicando o método de fluxo de caixa descontado com a base de cálculo somente nesse contrato da Petrobras, que é um contrato que vai trazer recorrência, a gente, a gente tem um valuation de 4,5 milhões, que a gente está pegando aqui 3.700 mês por device, 3.700 por mês por device. Serão 23 devices onde serão implementados a solução. Vamos considerar de forma conservadora que fecharemos 17. Então, isso vai dar 62 mil por mês, que dá 754 mil por ano, aplicando o múltiplo de 6. Temos um valuation de 4,5 milhões. Na rodada, a gente está captando 750 mil por 16% de equity, 16,6%, e a distribuição do capital será dessa forma: 60% para o time, principalmente time comercial. Vai ter também, claro, vai ter o time comercial e time de desenvolvimento, mas o maior foco é para o time comercial. 18% para marketing, 10% para equipamento de hardware e 12% o custo de back-office. Então, basicamente é isso. Obrigado, Eu acelerei um Flávio. pouquinho no final por causa do tempo. Tranquilo, tranquilo. Deu uma estouradinha, mas está tranquilo ainda. Vamos abrir para as perguntas agora, pessoal. Beleza. Edson, Edson. Ô, Flávio, é, o seu produto, ele conseguiria ter uma versão para fazer vistoria de... Existe hoje, né, no mercado uma necessidade do chamado AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. E ele funciona onde um profissional vai, técnico de segurança, normalmente, vai ao estabelecimento e faz uma checagem, hoje muito mais pelo feeling dele, pelo Uhum. conhecimento,
do que utilizando uma ferramenta. E essa checagem, tanto no comércio como na indústria, segue aí as normas que foram estabelecidas pelo bombeiro. Você vê uma possibilidade de ter uma versão aonde faça grave a vistoria e coloque as necessidades ali pontualmente nessa gravação? Você vê algo Funciona parecido para perfeitamente. isso? Funciona perfeitamente. Nossa solução MGlass Smart, ela é customizável, porque eu disponibilizo para o cliente um painel, um sistema web, que ele entra com login e uma senha, ele pode configurar o checklist como ele quiser. E esse checklist é o checklist que vai aparecer no óculos. Então, eu vou dar um exemplo lá da Petrobras. Na Petrobras, a gente fez uma inspeção de empilhadeira e movimentação de carga. Então, o usuário bota o óculos, ele tem um passo a passo para inspecionar a empilhadeira, todos os passos que ele tem que fazer. Ah, verifica buzina, verifica pneu, verifica isso, aí ele vai dando ok, ok, ok. Quando ele chega no final, abre a câmera para ele gravar a movimentação da carga. Então, exatamente o mesmo caso. O caso que a gente implementou lá é exatamente o mesmo caso que esse. E o profissional ele pode gravar desde o início? Pode gravar desde o início. Pode gravar Ah, desde o início. eu tenho uma empresa que realiza, né, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro e eu tenho essa Perfeito. necessidade. Porque, Maravilha. porque hoje eu dependo do profissional de segurança do trabalho, de segurança, o arquiteto ou engenheiro que vai no estabelecimento. E a gente tem várias dificuldades em padronizar e registrar, essa vistoria. Então, Perfeito. quero conhecer depois melhor isso Maravilha. daí, cara. Posso Não, pegar o seu contato? Eu vi que aqui já colocou pode, Edson, pode. Edson.silva, Isso, né? Arroba isso. forceti.com.br. Forset.com.br. Tá, Pode sim, tem um celular também lá. celular tá aqui, eu já vi que já tá aqui. Ah, maravilha. Maravilha. Então, bom, se eu puder já agendar uma call pra gente falar melhor sobre isso, aí eu já vou entrar em contato contigo pra gente agendar. Sim, sim, Quando- me chama lá no Whats, a gente dá uma continuidade. Já passei o Maravilha. seu contato, Edson, pro Flávio, tá? Ok. Pessoal, vamos, como o tempo estourou aqui, vou deixar para as perguntas para mais para frente. Mais uma vez agradeço, meu Flávio, pela apresentação, parabéns Perfeito. aí. Dando sequência, eu vou convidar agora o Pedro para apresentar aqui sobre a RH Renováveis. Hoje a gente não vai ter a presença do pessoal da Society, o Douglas teve uma questão pessoal aqui, não vai conseguir participar. Na próxima a gente vai tentar encaixar ele. Então, vou pedir para o Flávio parar de compartilhar a tela, por favor. E aí eu vou dar a palavra agora Ok. a você, Pedro. Obrigado, Flávio. Fiquem presente aqui para a gente continuar. Claro, Beleza? Vai lá, Pedro, fica à vontade, meu querido. Valeu. Beleza, beleza, pessoal. Boa tarde a todos. Estão vendo minha Tá apresentação aí? faltando só para colocar. Isso, agora sim, tá em apresentação. Beleza. Mas vocês estão vendo esse lateral aqui, né? Deixa eu tirar, pronto. Pessoal, nós somos a RH Renováveis. Aqui é uma fotinha nossa, do nosso time, no nosso último encontro com o time todo. Nossa empresa foi fundada em 2020, né? Nós somos um ecossistema de soluções para gestão de pessoas, recrutamento, seleção e desenvolvimento empresarial. A gente tem foco no mercado de energia para clientes B2B, né? Somos 12 colaboradores, já fizemos aí mais de 1.400 projetos e um pouquinho mais de 285 clientes. Estamos aqui no portfólio da Energy Hub Ventures com o Armando e eu sou o único acionista além da Energy Hub da empresa, né? Eu tinha 2 sócios na fundação, mas eu comprei a parte deles faz 2 anos. Nosso faturamento, esse ano a gente deve chegar perto de 2 milhões de faturamento, nesse nosso quinto ano de operação. E a gente iniciou a empresa por um problema que, independente do que você faça, ele provavelmente tem grande chance de ser o maior problema da sua empresa, que é o problema de contratação e gestão de pessoas, né? Quase todo mundo tem dificuldade de contratar, as pessoas não evoluem com planos interessantes, estratégicos, por falta de mão de obra, por
não entender o que é uma mão de obra qualificada, né? Os processos são caros, demorados, e tem uma tendência de piorar, porque os profissionais estão ficando mais disputados, estão buscando mais estilo de vida, propósito, então está ficando mais complicado. Só alguns dados sobre contratações de pesquisas que foram feitas aqui no Brasil. Tá? 90% dos desligamentos das empresas não são por questões técnicas. E quando você vê uma job description de qualquer função, a primeira coisa é a experiência prévia na função. Já tem o desalinhamento. Então, todo mundo contrata conhecimento e demite comportamento. No Brasil, 81% dos contratantes relatam problema com mão de obra qualificada. E a gente pergunta, será que falta mão de obra qualificada? Ou será que a gente não sabe qualificar, não sabe avaliar e contratar bem? A média global é 75. Isso é um problema mundial, né? Só para ter uma ideia, literaturas mostram que o custo da rotatividade de um profissional pode passar de 1 ano de salário. Só que isso não sai no DRE. Isso muitas vezes sai como custo de oportunidade que você perde, né? E empresas que estão enfrentando rotatividade de maior do que 70% ao ano. Imagina o tanto de dinheiro que isso causa, né? Qual que é a solução que a RH Renováveis desenvolveu? O nosso método próprio, que a gente chama de método dos 4 pilares, aí está um exemplo de um estudo feito, onde a gente não avalia só a questão técnica, mas também habilidades relacionais, perfil comportamental e fit cultural com a empresa. A gente tem um método próprio que a gente desenvolveu nesses 5 anos, mais de 1.400 projetos entregues para quase 300 clientes, que é o método dos 4 pilares. E aí a gente consegue ter uma assertividade muito maior. Alguns números nossos, né? 9,5 de NPS com os nossos clientes, 88% de assertividade, só 12% dos nossos processos entram em garantia e mais de 60% de recorrência. Então, o nosso método está muito bem validado, testado nessa quantidade, nesse tempo. E aí a gente entrou na nova fase da RH Renováveis, que começou ano passado justamente com a entrada do Energy Hub junto do grupo EDFCJ, que é entrar no mercado de HR Techs, né? A gente desenvolveu uma plataforma de RH, trabalhar a escala com prestadores de serviços, pequenas empresas, médias empresas, todo mundo que trabalha com contratação e trabalhar a recorrência por um plano de assinatura com foco em clientes B2B. Essa é a nova fase que a gente já entrou. A nossa plataforma já está uma parte pronta, outra parte vai terminar em agosto. Esse aqui é o nosso primeiro sistema que já está no ar, já está sendo comercializado, que é o Tracker. O Tracker, ele é um sistema de avaliação comportamental que está dentro da plataforma completa, que tem outros módulos, né? Aqui só uma visão geral da nossa plataforma que está em andamento. Agora, em agosto, sai a primeira versão. E no ano que vem, a gente deve abrir para todos os mercados, além do mercado de energia, que é o nosso foco e que a gente tem mais envolvimento, né? Falando sobre os nossos concorrentes e o que tem de problema nas demais plataformas de gestão de pessoas, RH, contratações, principalmente, a maioria das plataformas é um checklist básico de competência técnica. Cruza dados de currículo com o que o recrutador ou o gestor, que muitas vezes nem sabe o que ele precisa ou acha que precisa, e fala quem é mais apto ou não. Isso aí entra naqueles 90% das demissões por questões comportamentais que ninguém vê, né? Outra coisa, avaliações comportamentais das plataformas que tem são muito básicas e são muito simples. E aí não fornece ferramenta para o recrutador poder avaliar direito. Além disso, eles trabalham contratos muito longos e muito chatos. Parece que você quer prender o cliente por contrato e não por uma ferramenta boa. E eu acho isso péssimo. Não trabalham com geração de conteúdos atraentes, só fazem propaganda. Você pode ver as propagandas dessas empresas que têm plataformas. Eles não trabalham o conceito de conteúdo e audiência. Levar para o público aprendizado para que ele compre depois. E não usam modelos de comunidade, que é o que a gente acredita muito dentro da RH Renováveis. E aqui que a gente vai atuar, né? O RH Tracker, que é lançado agora, final de agosto, ele vai começar com 4 módulos: recrutamento e seleção, avaliação comportamental, que é essa que já está pronta, PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, para que os gestores possam fazer a evolução desse colaborador dentro da empresa, e cultura organizacional, que é o principal que faz uma pessoa não performar dentro de uma empresa. Além disso, no futuro, a gente tem dezenas de módulos que a gente pode estudar, entrar dentro do RH Tracker nesse conceito de HR Tech. Modo de benefícios, folha de pagamento, ponto, cargos e salários, tem uma infinidade, né? Eu listei alguns aqui. A gente vai estudar o que tem mais sinergia para a gente lançar, né? A nossa plataforma vai ter um assistente de IA que vai auxiliar o recrutador usuário em toda a jornada de contratação, para montar dashboards, indicadores, fazer entrevistas. Nossa IA vai fazer entrevistas básicas com os candidatos, principalmente nas vagas mais operacionais, cruzar dados e oferecer um suporte personalizado para que esse recrutador tenha um apoio, né? Um dos nossos diferenciais como plataforma de RH é que nós temos 5 anos de
de clientes rodando e sofrendo com recrutamento e seleção para poder treinar a nossa IA e ela saber realmente o que o recrutador precisa. A maioria das HR techs que entram, elas não têm esse histórico, trabalham com tantas vagas como a gente, né? Nós já temos uma força comercial muito grande, a gente acredita muito, como eu falei, em gestão de comunidade, então a gente publica conteúdo, temos audiência, temos relacionamento. Ano passado eu dei mais de 25 palestras, estou envolvido em vários eventos de RH. A gente tem uma máquina de vendas muito organizada, com CRM muito estruturado, com automação, fazemos tráfego pago, prospecção ativa, temos agente de IA na prospecção, temos política de indicação, fidelização, então a nossa máquina comercial está organizada, né? Além disso, a gente acredita muito no mercado de educação, que tem espaço para a gente trabalhar nesse mundo de HR Tech, e é muito pouco explorado ainda, e criar uma grande comunidade de profissionais de recrutamento e seleção no Brasil. Profissional que faz recrutamento e seleção, pergunta para ele onde ele aprendeu a recrutar. Ele vai falar, fazendo. As faculdades de psicologia, dos cursos que trabalham com isso, não ensinam isso, tem poucos cursos. Então a gente quer explorar muito isso. O benchmarking principal aí tem mais de 30 empresas com plataformas similares. A gente pegou os dois maiores, que é a Solids e a Gup, né? Solids tem mais de 30 mil assinantes. Ela tem um ticket médio de 8 mil por ano, que os clientes pagam pela assinatura. Ela está com um valuation de 4 bi e saiu agora a notícia que ela pretende faturar 1 bi em 2028. Está com receita já de 240 milhões, ou seja, mesmo desse tamanho, ela continua crescendo, quase duplicando todo ano. Ela atende pequenas e médias empresas. A Gup, que é um outro case, que teve um aporte de 500 milhões em 2022, na mesma época da Solids, mais ou menos o mesmo valor, já tem um ticket muito mais alto, 20 mil por ano, porque ela atende empresas médias e grandes. Para a gente fazer aqui a nossa análise de mercado, a gente usou um ticket nosso intermediário de 14 mil, e a gente separou todas as empresas pequenas e médias, que somaram mais de 300 mil, e menos de 100 mil atualmente usam plataformas como essa. Então tem uma grande capacidade de crescimento. Aí a gente tem um tamanho de mercado de 4,6 bilhões. Cerca de 40% com capacidade para contratar, dá um SAM de 1,7 e a gente pretende atingir 1,5% em 2 anos, ou seja, faturar 28 milhões até o final de 2027, entrar em 2028 já nessa faixa. Quando a gente vê o benchmark de tração e a tendência, né, de digitalização acelerada nesse segmento, a gente acha que isso aqui são números até conservadores para razoáveis, não é nada muito otimista, né? Aqui as nossas projeções, ter 2 mil assinantes depois de 2 anos e 8 mil assinantes depois de 8 anos, chegando aí nesses valuations que estão na tela. Inclusive, a gente está em rodada de investimento agora, estamos abertos, conversando com fundos sobre rodada. E por último, aqui para terminar, quero apresentar um produto especial que veio de todo esse contexto do método dos 4 pilares, da nossa experiência, da avaliação comportamental que já está rodando, que é o nosso método, que a gente modelou exclusivamente para o mercado de startups, que a gente chama de Founder Fit. O que é esse produto? A gente percebeu, fazendo análise aqui entre os investidores e as startups, que o principal problema para essa parceria dar certo não é o dinheiro, não é o negócio, não é o jockey, não é o mercado, tudo isso é muito importante, mas a relação entre esses players, entre o investidor e o founder, é o que pode levar o negócio para o buraco, ou levar o negócio para o sucesso. Porque na hora de investir aqui, na hora que está tudo se vendendo, é uma coisa, na hora de operar, fazer planejamento estratégico, montar conselho, para que lado vai, decisões operacionais, aí o negócio pode dar problema. Então a gente bolou o Founder Fit, que é uma ferramenta de gestão do relacionamento, para que founders e startups possam entender a si mesmos, entender o outro e bolar um plano de ação para fazer a gestão dessa rotina da parceria, né? Isso pode ser feito entre founder e investidor, pode ser feito entre os founders também, e aí você vai ter lá um plano de ação automático gerado para te apoiar, mostrando os pontos de coerência, onde pode ter conflito, como que está a sinergia em grupo, qual que é a compatibilidade desses perfis e um plano de ação. Adicionalmente, pode ter também uma análise de cultura desejada versus cultura percebida. Isso aqui é muito importante, para que você possa saber onde atuar na equipe. Isso aqui se aplica mais a quem tem equipes maiores, né? Para entender onde pode atuar na gestão das equipes e performar melhor. É isso, RH Renováveis. Falando por último aqui de mim, eu sou engenheiro eletricista, sou mestre e doutor em energia, trabalho nesse setor há muito tempo. Trabalhei como pesquisador na área de energia, veículos elétricos e baterias na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Tirei certificação de gerente de projeto internacional já há mais de 10 anos. Sou coordenador da Associação Brasileira de Energia Solar e trabalhei quase 18 anos no mercado antes de montar a RH Renováveis 5 anos atrás. Então, aqui os meus contatos. E é isso. Obrigado, Pedro. Parabéns aí pela apresentação.
Pessoal, perguntas, dúvidas, sugestões de conexão? Edson? Para vocês aqui. Bom, o Pedro, essa avaliação que você tem, o tracker, né, que você falou, é, ela está baseada em alguma ou algumas teses. A Solids, ela tem, né, ali várias teses para ela fazer a avaliação lá do Profiler. Sim. E vocês construíram também uma tese, e a tese é de vocês ou é tese realmente já de mercado que vocês incorporaram no Tracker? Sim, não, é uma tese que já existe, ela foi fundada em 1928, né, o primeiro livro que originou essa tese, por um psicólogo de Harvard, e ela é a base da maioria dos testes comportamentais, inclusive da Solids usou a mesma base. O que a gente fez foi criar uma interpretação diferente e criar análises diferentes. Por exemplo, a gente tem análise de coerências comportamentais, eu nunca vi uma que tem, que quando você fala em perfil comportamental, são forças te puxando. Só que existem forças coerentes e forças que não são coerentes. E aí dá conflito interno. Isso é uma análise que nós temos. A gente faz uma análise de soft skills também bem específica, com as principais. E a gente tem também uma outra teoria, que é a teoria do Edgar Schein, que é o maior autor em cultura organizacional do mundo, né, reconhecidamente, sobre os 3 níveis de cultura, para a gente fazer a nossa análise de cultura. Então a gente pegou uma teoria de 1928, que dá base para todos os testes, MBTI, DISC, Big Five, todos esses são da mesma teoria. Criou uma interpretação nossa única a partir do que a gente viu que tem necessidade no mercado e usou essa teoria do Edgar Schein para complementar para fazer o nosso teste de cultura. Então, esse é o tracker. Essa é uma parte, a gente vai vender ele avulso também, a gente vai... o Founder Fit é baseado nele, mas ele, dentro da plataforma, quem pagar a plataforma depois dos módulos, vai ter acesso a ele à vontade para usar dentro do seu sistema. Né? O próximo passo agora, a gente vai, inclusive, fazer vários testes aí no mercado, junto com universidades, para poder ter certificações para esse nosso método. A Solids, o Pedro, eles fazem essa avaliação, a proposta deles é uma vez por ano essa avaliação. E eles cobram, né, você compra créditos para fazer essa avaliação. Qual o modelo seu comercial para isso daí do Tracker? Quem for assinante da plataforma do RH Track, que tem todos os módulos, né, que tem recrutamento de seleção e tudo, vai poder fazer à vontade. Eu não imagino eu vendendo crédito para a pessoa recomprar. Eu sugiro que faça pelo menos uma vez ao ano também, tá? Ou em momentos onde há uma grande mudança na sua vida, porque isso faz muita diferença. Mudanças assim de trabalho, mudanças de novos cargos, de investimento, de risco, você pode ter uma adaptação do perfil. Então, essa é a nossa ideia, é vender dentro do pacote da assinatura da plataforma inteira. Agora, a gente vai vender no varejo, porque essa ferramenta pode ser vendida a qualquer pessoa, um profissional pode vir comprar, um CEO de startup, qualquer um. Então, a Solids também está vendendo isso assim. Ok. Eu também vou querer conversar com você depois. Eu tenho uma startup chama Maia 360 e ela faz essa avaliação comportamental, mas a proposta é em tempo real e a proposta é na comunicação da equipe de vendas com os leads ou os clientes, equipe de venda, equipe de suporte. Então, ela capta a telefonia, o WhatsApp, e-mail e faz uma avaliação. Entendi. Então, só que a tese que eu estou me baseando é muito parecida realmente com a Solids, né? O que a Solids utiliza. O Então, que eu queria. A Solids utiliza é o que a maioria utiliza. A Solids é o DISC com outro nome. Eles implementaram, mas eles sofisticaram, né, a avaliação deles. Mas, de qualquer maneira, queria ver com uma aderência com o produto de vocês. Pô, com certeza, Esse vamos falar produto. disso. Tem uma palestra minha, o Edson, que inclusive, eu não sei se esse é o objetivo da sua ferramenta lá, o que a gente fez? A gente treinou alguns vendedores a identificar o perfil comportamental do cliente por perguntas, sem parecer um questionário, porque não dá para você chegar para o cliente e falar assim, antes de eu dar a proposta, aplica para o teste aqui. Não rola. Então a gente criou um roteiro, né,
para que o vendedor converse sem parecer que está entrevistando e ele possa preencher e, sabendo mais ou menos o perfil do cliente, ele elabora uma proposta mais focada naquilo que o cliente olha como prioridade. Isso aí é um desmembramento, por exemplo. Tem vários, né? Esse é um deles. Eu acho que é mais parecido com o que você falou, né? E funciona bastante. Não, ok, perfeito. Obrigado pela pergunta aí, conta com a gente sempre, tá? Tá bom. O Armando levantou a mão, se for, é o Thiago que Isso, tá. Armando. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela presença aí, meu querido. Volte sempre. Vai lá, Armando, fica à vontade. Maravilha, pessoal. Minha ideia aqui é, assim, muito orgulho, né? Como não ter muito orgulho, né? Quantas startups legais que estão aqui no nosso portfólio, mostrando um pouquinho aí do Energy Hub Synergy para vocês. Startups que cuidam de pessoas, startups que cuidam de processos, startups de tecnologia. A gente tem um portfólio hoje que a gente alcançou um grande objetivo de ter diversidade. E eu tenho muito orgulho de onde esses caras estão chegando, essa turma aí está indo. Tem sido uma jornada muito legal. Eu sei que o Fabiano está aqui na sala, mas está com câmera fechada, então eu não vou chamar muita atenção, não. Você está por aí, Ok, querido? tô aqui, escutei Ah, todas aí, tô acompanhando aqui. tudo bem, meu amigo. Bom demais te Sim, ver aqui, viu? Muito feliz de você estar bom aqui. demais. Opa. Você viu aí depois falar contigo sobre essa questão do Founder Fit. Eu fiz aqui o Founder Fit da RH o Pedro fez ali um relatório, ele me entregou um relatório, depois eu compartilho com você, de como é o meu relacionamento como CEO de uma VB com o CEO das startups. Ele mostrou ponto de atrito, o que que funciona, o que que não funciona, visão de mundo de cada um, um negócio assim sensacional. E a gente sabe, né, que gerir esse relacionamento é um passo muito importante entre a VB e a startup. Eu acho que seria muito legal a gente levar isso aí para a FCJ, para todos os investidores, até para o investidor. Pô, vou colocar uma grana na startup, é um tipo de análise que é raramente feita, né, no mercado. Você analisa É. negócio, você analisa números, você analisa modelo, tecnologia, analisa. O founder se analisa se seu santo bate ou não bate, né? Fica ali assim, ah, gostei desse cara ou não gostei. Não fica com um embasamento técnico, né? Sim, sim. Acho que dá para. A minha pergunta que eu ia fazer, mas em prol do tempo nem levantei a mão, é assim: daria para aplicar essa solução do Founder Fit com o, o, o investidor que está entrando naquela VB? Porque às vezes o cara entra pela emoção, mas não entende nada, por exemplo, de energia, ou não entende nada de RH, e o cara vai, e isso vai ter problema, né? O cara, para investir naquilo, ele tem que ter um pé conhecimento, né, ali. E também da mesma forma da startup, né, Pro? Se é uma dor minha aqui agora. Na startup que a gente está, eu estou contratando um head comercial. Mas aí que tá. Ele precisa ser um cara com a cabeça de founder. Por quê? É uma startup nova, está na fase de early stage. Então não adianta muito eu pegar um cara de mercado, porque ele vai passar a pé. Então, a gente tem dificuldade de identificar, só conversando, se a pessoa realmente tem fit para ser um founder, não um founder diretamente, mas ser um C-level, ser um cara de chave na empresa, entendeu? Talvez poderia aplicar também, sabe? Com certeza. Tá, Tem vamos jeito, fazer um teste. posso comentar sobre isso, Armando, com o Fabiano? Pode, eu não sei se você conhece o Fabiano, ou Pedro, conhece o Fabiano? Não, acho que nós não nos conhecemos, não. Não vi Ah, O ainda, não. Fabiano era CEO, né, founder do Psicologia Viva, Ah, legal. e Muito bom. também para membro do conselho de administração aí da FCJ e também um fundador da Last Wish. Fabiano, são tantos títulos que você tem, meu amigo, que eu nem sei te Ah, só apresentar isso aí tá tanta ótimo. coisa que você Então, merece. não, não, Parabéns. só para Parabéns. tentar entender. Valeu, Parabéns, eu obrigado. conheço algumas dessas empresas, já acompanho aqui. Dá para fazer isso sim, tá, Fabiano? O que a gente viu na consultoria da RH Renováveis, eu te garanto o seguinte: 3/4 do trabalho de contratar é a definição do que você vai contratar. Mais da metade dos clientes que pedem A para a gente leva B ou C. Por quê? Porque ele precisa de informação para ele decidir o que ele quer de acordo com o que tem no mercado. Isso a gente faz bem na consultoria. O que eu estou fazendo na plataforma é levar isso para virar automático. Então, a nossa assistente de IA, quando você escrever Uhum. lá, ela vai falar assim: escreva o que você quer, fala seu sonho, e eu vou te cortando o seu sonho e vou te dar alternativas para você, o que você pode ter. Então, a nossa assistente de IA vai trazer essa nossa experiência
modelando essa job description, porque isso é muito importante. Antes de você acelerar no recrutamento de seleção e sair fazendo hunting e pesquisando candidatos, você tem que ter muito bem definido isso que você falou um pouco agora, né? Então dá para fazer assim. Depois é a aplicação dos testes e a gente fala, essa ferramenta é para que você selecione pessoas de acordo com o que você quer. Por exemplo, você falou, a empresa está numa fase, eu preciso de um funcionário, um empregado, um colaborador, mas que tenha perfil de dono, essas coisas. Isso dá para pegar com teste, mas principalmente para que depois que a pessoa entre e para os que já estão, que você saiba como gerenciar o relacionamento. Isso aí resolve a maior parte dos problemas e as pessoas estando motivadas e alinhadas e se entendendo, elas aprendem mais e entregam mais. A gente sabe disso, né? O ambiente. Isso é uma E quanto pesquisa. que é o custo disso? Hã? Qual é o custo disso? Para quem a plataforma, a gente imaginou o ticket médio de 14 mil por ano, vai dar mil e pouquinho, R$ 1.200 por mês, mais ou menos. Para você E para fazer. fazer um teste específico para um. Que a maioria das Não, startups do grupo FCJ, assim, seria coisas pontuais, não precisaria fazer assinatura. Tem como fazer isso? isso a gente bolou aqui junto com a Amanda. A gente vai lançar uma. Eu até falei para o Thiago, vou mandar para ele. Só do Founder Fit, né? A avaliação comportamental do Track, mais o Founder Fit, que é uma parte do programa. Para você ter uma ideia, a gente lançou a R$ 97, estamos vendendo na internet R$ 97 o teste. É barato. Legal. Eu tenho interesse em fazer aqui. Pode A gente mandar quer para mim fazer. aí e Sim, a gente apresentar vai para o fazer grupo, né, alguns. Armando? Isso aí. A gente vai fazer alguns gratuitos aqui para o time da FCJ, para os CEOs que quiserem. Vamos lançar Vou aí um mandar o mês de contato teste. do Fabiano, seu contato, Fabiano, para o Pedro, ele te chama aí Aham, no WhatsApp, vocês tá bom. avançam, beleza? Ótimo. Beleza. Obrigado, viu, Show Pedro? de Valeu, bola. Valeu, muito obrigado bom pela pergunta. conhecer. Valeu. Bacana demais, pessoal. Assim que é bom. O importante é gerar as conexões, né? Isso que importa. Às vezes a gente não faz, isso agrega muito. Eu vi que a Wanda levantou a mão. Wanda, você vai fazer alguma pergunta? Pessoal, o NPS já está no chat, tá? Não deixe de dar esse feedback para a gente melhorar nossas rodadas. Sim, eu tinha levantado a mão aqui, mas pelo tempo eu preferia baixar, mas se der um tempinho, seria bem rápido. Só para Pedro, fechar. você também trabalha com parcerias, assim, com empresas parceiras, como, por exemplo, empresa de saúde mental, que dá treinamento voltado a esse nicho, ou não? Podemos, não tem nenhum ainda, mas gostaria de ter. Mas está no nosso modelo aqui, oferecer inclusive os nossos sistemas como API para as pessoas usarem plataformas próprias. Nosso objetivo é ajudar e que isso expanda de uma forma ou de outra. Por exemplo, eu estou em conversa agora, está muito avançado, com um gestor de rede de franquias. Porque do mesmo jeito que o Armando comentou, né, inclusive essa ideia de aplicar esse específico Founder Fit foi do Armando, que é um problema grande das startups, é um problema grande para franqueadores escolherem franqueados. Porque você vai lá, o cara fala que quer ser empreendedor, o cara fala que quer fazer acontecer. Mas e aí? Será que ele tem compatibilidade com o propósito, com a cultura? E será que ele sabe realmente fazer, né, do ponto de vista comportamental? Então a gente está negociando. Então a gente tem todo interesse sim, viu, Wanda? Legal. Então, acho que tem algumas startups aqui no grupo que faz a pena conectar com você. E a outra pergunta é: você vai estar no Conar RH? Provavelmente sim. Tá bom. Se você não conseguir ingresso, ou se você ainda não tiver o ingresso, você avisa aqui a gente. A gente consegue Tá. disponibilizar para você e é até legal para você já conhecer uma startup do grupo, tá bom? Ah, Você está ótimo, aqui em São obrigado. Paulo? A gente fica em Campinas, né? Mas é todo lado. Moro mais em São Paulo que em Campinas. Então, a gente está com uma parceria com uma startup aqui do grupo que ela disponibilizou alguns ingressos. Então, até amanhã a gente consegue ceder mais um. Se você não tiver ainda, aí avisa aqui a gente que a gente já tentei atrás para disponibilizar. Ótimo. Eu vou ver com o meu marketing amanhã cedo, porque eles tinham ficado de comprar isso. Não sei se eles já organizaram, mas eu te falo sim. Pega o seu contato com o Armando, né? Sim. Então tá bom. Obrigada, tá? Eu agradeço. Gente, a Wanda faz parte da comunidade, viu? Eu e ela, a gente trabalha junto aqui. E aí, a gente vem fazendo uma outra questão, que as pessoas que estão vendo aqui a gravação, a gente pega todas as startups e a gente começa a fazer um trabalho interno de tentar buscar e fazer pontes de conexão, porque isso que é o objetivo da rodada. A gente faz também durante a rodada, mas a gente também monitora durante o processo pós-rodada. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês,
que na próxima rodada a gente vai convidar mais e mais pessoas e engajar cada vez mais. Então, eu agradeço mais uma vez Armando, Pedro, Fabiano, Wanda, todos que estão aqui hoje. Agradeço também o Edson, também, o Edgar e todos que estão aqui presentes. Espero vocês na próxima rodada e muitíssimo obrigado pelo tempo de todos, tá? Um grande abraço, viu? E ótimo resto da semana. Valeu! Eu agradeço também, pessoal. Obrigada, Muito gente. obrigado. Parabéns às startups aí. Muito legal vê-las. Edgar, um abraço também aí, ó, meu conselheiro. Um Prazer. abraço aí. Valeu, turma. Ótima noite para vocês. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Boa Valeu, noite. pessoal. Até Abração. mais.